Vamos prosseguir, sempre lembrando, nós acabamos o livro de 1 Coríntios, estamos, a segunda ministração, né, do livro de 2 Coríntios. É um livro muito interessante, que você tem que ler calmamente, extrair coisas ali. Essas ministrações têm o intuito disso, de você ler a palavra como deve ser lida, tirando mensagens e aplicando na sua vida. A palavra de Deus, se ela for lida de qualquer jeito, como um jornal qualquer, como você lê uma coisa, não. Deve haver uma transformação. Amém? Se não gerar uma transformação na sua vida, não adiantou de nada. Então, é melhor que você leia um versículo que seja, e ali medite naquele versículo, extraia o máximo de informações, de mudança, se quebrante naquilo ali, sabe? Se arrependa. Aí Deus olha assim e fala, olha, aquele ali está lendo a minha palavra como merece ser lida. Entende? Não unicamente para ter conhecimento e tal, não, e sim para olhar. Então é isso que eu procuro fazer nessas ministrações do livro, ali que o Senhor venha te edificar tremendamente. E o que o Senhor for falando com você, irmãos, alinhe, mude, em nome de Jesus. É coisa no íntimo, até eu mesmo eu vou melhorando, eu vou me corrigindo, né? E assim o Senhor vai se agradando, em nome de Jesus. Amém? É tudo no secreto, no oculto, que o Senhor trabalha com cada um de nós. Amém? 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18. Amém? Eles estão acompanhando ali, Isabela? Não dá para ficar um ali. Não dá para falar, ficar traduzindo para ele, né? Amém. 2 Coríntios 4, 17 e 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Irmãos, eu amo esse texto, esses dois aí. Eu amo muita coisa da Bíblia, mas alguns eles falam muito forte comigo, sabe? E espero que com você também. Nós vamos falar no seguinte tema: olhar para a eternidade. Olhar para a eternidade. Amém? Olhar para a eternidade. Se você no final da mensagem conseguir olhar para a eternidade, já está resolvida aqui a mensagem, podemos ir embora, comer pipoca e tal. Amém? Não. Vamos prosseguir. Vamos olhar para a eternidade. Esse é o nosso objetivo. Amém? Irmãos, olhos, né? Olhar, olhos. O que é isso? Presta atenção, se a pessoa ela ficar olhando unicamente para si, só para si, analisando, só faz tudo referente unicamente para si, ela vira uma pessoa egocêntrica. Só ela. Tudo, o mundo gira em torno dela. Se ela olha unicamente e vive em função de uma outra pessoa, como assim outra pessoa? Muitos vivem em função só dos filhos. Filho, aí o filho cresce, o filho casa, o filho tem a filha e tal, ou então do marido, ou a esposa e tal, né? E quando acontece alguma coisa, a pessoa até entra em desespero. Coloca toda uma perspectiva, ou até uma amizade, coloca toda uma perspectiva em cima de uma pessoa. E qual o perigo disso? É um perigo muito grande, porque quando esta pessoa não corresponde a todo o investimento, a tudo aquilo que você idealizou, ao seu olhar, a pessoa entra em pânico, ela entra em profunda depressão, ela se sente injustiçada, olha, eu fiz tanto e a pessoa me largou.
Acontece essas coisas. Olha, não reconhece todo o meu... O meu filho, tá vendo? Eu fiz, olha agora, ele casou, foi embora, foi morar com a sua esposa. Isso é normal, mas a pessoa... Tem gente que não gosta. Então, é um perigo quando nós investimos todo o nosso olhar em uma outra pessoa. Unicamente. E o ideal é quando nós olhamos para o Senhor. Quando nós temos o olhar para o Senhor, unicamente para o Senhor, nós conseguimos olhar para nós de uma forma idônea, correta. Também para outra pessoa. Entende? A gente entra num equilíbrio emocional, espiritual. Sabe, você fica normal, espiritualmente falando. Sarado, curado. Não entra em pânico. Quando nós olhamos para o Senhor. Amém? O olhar é importante. Mateus 6, 21 a 23. Vamos ler alguns textos, tá, irmãos? Glória a Deus. Porque tá aí. Ainda até hoje não acostumei. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 21. Olha, o vosso tesouro está o coração. Ou seja, aquilo que você tem um olhar mais... Percebeu? Lembra que eu falei? Olhar para si, para outro e para Deus. Aonde está o tesouro, há também o coração ali. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, ou será mau, será trevas. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas. São trevas. Com grande trevas você está. Ou seja, irmãos, os nossos olhos vão refletir, a minha forma de olhar vai refletir meu coração. Se você tiver um coração bom, seus olhos também serão bons. O que é isso? O que ele está falando aqui? Coisa meio, estranha. Não é estranho. Muitas das vezes alguém não tem nada a ver contigo, não está fazendo pinima, não está te perseguindo nem nada. Mas se você não tiver um coração bom, você vai achar. Aquela pessoa ali está olhando para mim esquisito. Olha ali. Está me tirando. Olha. De repente até o marido e tal falou algo e tal, a pessoa entendeu o contrário. Já está ali dando uma cutucada. Há coisas que é assim, referente a uma situação, mas há coisas que é constante, que tem que sentar ali com o cônjuge e falar, olha meu bem, estamos em paz, vamos conversar aqui, que seus olhos sejam bons, eu não quero te fazer mal, eu estou em paz. Tá, você entende, irmãos? Então, há pessoas, talvez no serviço, na sua vida ou família, sei lá, que só tem olhares ruins. Tudo que você faz parece que é para afrontar. Tipo assim, Deus te abençoe, está vendo? Então, se ele está falando para Deus me abençoar, porque eu sou amaldiçoado, então ela está querendo me desafrontar. Percebeu, irmão? Tudo. Não importa o que fala. E também as trevas ficam mudando muitas das vezes a fala. Eu já peguei isso. Situações em que a pessoa entendia o contrário. A outra pessoa falava e a pessoa entendia o contrário. Por quê? Era uma ação maligna. Aproveitando já o coração ruim, não bom, aí, meu irmão, o que cai na rede é peixe, né? Temos que manter um coração bom, purificado no Senhor. Sabem,
não levar a mal tudo o que a outra pessoa faz. Olhar o outro lado da pessoa. Ela fez isso, sim, ela me tratou até mal, mas está nervosa, está nervoso. Deus abençoe, vou orar. Eu entendo que essa pessoa está nervosa e tal. Vou orar por ela. Olha só que maravilha, irmão. Você entende? Nossos olhos refletem o nosso coração. Amém? Tudo bem, tem um outro versículo, Provérbios 3:7. Provérbios 3:7. Acho que é: não sejais sábios aos teus próprios olhos. Isso. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Tema o Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, a sabedoria unicamente pelos olhos da pessoa, pela visão da pessoa. E a nossa sabedoria tem que ser conforme a palavra de Deus, a direção do Senhor, porque há caminhos que aos homens parece muito bom, mas o final é caminho de morte. Então temos que alinhar tudo na palavra, temos que buscar irmãos de repente mais experientes, busque alguém de Deus, se aconselha, se for preciso, e o Senhor vai te dar uma direção. Busque e ore ao Senhor. Amém? Isso é importante, porque os nossos olhos podem nos enganar, se não tivermos alinhado na palavra e com o Espírito Santo. Amém? Também eu quero ler Salmo 119, 18. Esse texto é maravilhoso. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da vossa lei. Desvenda os meus olhos, Senhor, porque o que acontece, a pessoa que não tem uma comunicação com o Senhor, uma intimidade, ela vive de olhos vendados. Ela é cega, espiritualmente falando. Você fala do amor de Deus, fala das coisas do Senhor, e ela não consegue se conectar. Só através do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele vai lá e tira as vendas. Aí ela começa a ver. Já imaginou? Ela começa a ver, começa a ter alegria. Coisas que para ela era até chato e tal, ela vai amar. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei e da palavra do Senhor. Amém? Amém. Olhos também do coração, tá? É o Senhor, pelo Espírito Santo, que ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Como está lá em Efésios 1, 17 e 18. O Espírito Santo que dá luz ao nosso coração. Ele que faz brilhar para que a gente possa olhar e observar realmente as coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. Olhar para o Senhor. Salmo 121. Salmo 121. Vamos ler esse salmo maravilhoso? Diz assim: elevo os meus olhos para os montes. Eu vou lendo e vou falando, tá? Elevo os meus olhos para os montes. Irmãos, os montes, na verdade, os altares dos deuses lá da época, Baalins, depois você pode pesquisar, eles eram colocados nos montes, bem altos. Então, o salmista estava falando que, olha, eu elevo meus olhos para os montes, para esses deuses que estão ali projetados como os maiores aqui desse mundo. E digo, de onde me virá o socorro? Em outras palavras, será que é desses deuses que vem o meu socorro? Porque dali não. Aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, o meu Deus, Ele é um Deus supremo, mais poderoso, mais forte do que tudo. Nada pode detê-lo. Ele fez os céus e a terra. Amém? Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que te guarda não
tosquenejará, ou seja, não cochilará. Ele está contigo todo o tempo. Deus, ele não descansa, a gente não fica cansado, irmãos, é o trabalho e tal, aí chega quem tem criança, as crianças querem brincar, é outro turno, né? Criança fica, aí você tem que brincar um pouquinho, já quase dormindo, né? Isso come um negocinho e já está apagado, tem que dormir. Deus não precisa disso. Deus está todo o tempo ligado, pronto para te socorrer. Ele não cochila. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. Você tem que declarar isso. É o Senhor. Quando é declarado isso, o Senhor é quem me guarda, ou seja, não é a condição financeira, não são os recursos naturais, não é unicamente a família, os familiares. A pessoa muitas vezes lembra do olhar, o apoio. Não, nosso olhar tem que estar no Senhor. É Ele, é Ele. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Ou seja, é só olhar a sombra aqui, ó. Só olhar. Eu estava meditando sobre isso. Aí eu falei, olha, interessante, né? Só tem sombra se tiver luz. Já percebeu? Paga tudo, não tem sombra. Cadê sua sombra? Não. Você já está mergulhado nas trevas. Então, quando nós estamos na luz do Senhor, tem a sombra. E essa sombra representa que o Senhor está conosco. Mas você está com Ele. Entende? Então não é para a gente ficar inserido nas trevas. Cuidado. Mas o Senhor está representando aqui, falando que Ele está sempre contigo. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ou seja, durante o dia ou a noite, o Senhor está contigo. Irmãos, entenda em nome de Jesus. Muitos falam, não, eu sou de Deus, eu aceitei Jesus, o Senhor está comigo. Não é bem assim não, tá? Se você tiver algo errado, ilícito, o Senhor não vai estar contigo nisso não. Deus, agora eu sou de Deus, tudo que eu faço é bênção. Depende, você tem um livre-arbítrio. Você entende? Em nome de Jesus? Então o Senhor estará conosco desde que nós estivermos alinhados na palavra de Deus. E aí, irmãos, exige uma renúncia. Exige um sacrifício. É aí que a gente vai mostrar que nós amamos o Senhor ou não. Amém? Então é importante a gente sempre consultar a Deus, o nosso coração e perguntar, Senhor, eu estou alinhado com o Senhor? Eu estou fazendo o que o Senhor deseja? Me fale e seja sincero. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Meu amigo, o que ele está falando? Olha, o Senhor te guardará de todo mal. Ele não guardará só o seu corpo. Ele guarda a sua alma. Ele projetou para a eternidade. Não é só agora não, essa leve, momentânea tribulação. Esses anos aí, 150 anos você vai viver, não. Milhares e milhares de anos. Ele vai guardar. Por quê? Você fez uma aliança com Ele. Amém? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Por que isso, né? Entrada e saída. Ué, estava fora? É uma referência à cidade. As cidades eram fortificadas. Então, qual o maior perigo? Era quando entrava na cidade e saía. Porque os ladrões lá que estavam organizados para atacar as pessoas que esperavam esse momento. Os portões eram abertos, aí entrava. E ficavam os salteadores na proximidade ali. Não é proximidade, não tão próxima assim, né? Mas
quando estavam entrando ou saindo. Então o Senhor vai guardar você no momento do perigo. Amém? Desde agora e para sempre. Eleva os meus olhos. Mas tudo começa como? Quando você eleva os olhos. Mas eleva lá para os céus. Não fica no monte não, nos céus. E vê o Senhor em tudo. Amém? Bênção, né? Glória a Deus. Então, irmãos, o nosso olhar irá definir como eu vivo, como eu vou direcionar as minhas energias, as minhas prioridades. O nosso olhar vai definir tudo. Aonde você vai investir a sua vida, o que você quer fazer, tudo é como você vê as coisas. Amém? Glória a Deus. Amém. 2 Coríntios 5, 17, versículo 17 e 18. Olha só. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. (versos 17 e 21). Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura, ou seja, ela nasceu, teve um nascimento, um novo nascimento, independente da idade da pessoa. Na consciência. A criança a gente vai abençoando e ensinando. Quando ela tem um momento da consciência, ela aceita Jesus, ela voluntariamente é batizada, ela tem que entender isso. Amém? E vai crescendo. Nova criatura em Cristo Jesus. Com isso, muda o nosso olhar. Irmãos, o maior milagre é esse da conversão. Os outros milagres vêm para confirmar a ministração da palavra, vem como fruto da fé, vem da oração. Há pessoas que não têm um socorro, chegam até a morrer. Irmãos, é lógico. Por isso que nós temos que orar, não aceitar. O House deu um testemunho hoje. É isso mesmo. Estava mal e... Não, bom, eu vou sim, eu vou lá na drogaria, mas antes vamos orar. Orou. Eu já percebi, no finalzinho da oração, eu percebi no espírito que ele já estava melhor. Muito melhor. Acabou. Tá bom. E precisa ir lá comprar o remédio? Não, pai, estou bom. Tá bom, acabou. Economia, tempo, está aqui uma bênção. Irmãos, ele estava sentindo calafrio. Estava sentindo já... Não, pai, é um negócio na hora, irmão. Deus é muito bom. Mas não aconteceu só com ele uma vez. Eu estava passando mal. Aí eu chamei a Elma, estava já aqui, sei quantos domingos para trás, que eu comi um negócio que não estava muito bom. Não era para eu comer, ok? Olha que eu sou bem rígido nisso. Aí eu não senti bem. E eu vim até aqui para orar antes, né? Eu orando e tal, falei, olha, não estou legal. Aí chamei a Elma ora por mim. Fomos lá, a Elma orou por mim, eu fiquei bom na hora. Vim, ministrei, glória a Deus. O que é isso? É um orando pelo outro em nome de Jesus. Tendo fé e o Senhor age. Amém? Abre os seus olhos em nome de Jesus. Mas o maior milagre é uma salvação genuína. Você entende isso? Então, de repente, você está querendo a salvação de um parente que você ama. Continue amando. Abrace mesmo em amor. Eu te amo em nome de Jesus. Ore. Faça até uma campanha de oração, de jejum, consagrando essa pessoa ao Senhor. Não aceite. Ore mesmo em nome de Deus. A gente te ajuda em oração.
e assim vai. E esse milagre da salvação pelo Espírito Santo acontecerá. Porque, irmãos, só quem teve um real encontro com o Senhor Jesus tem um olhar correto, um olhar bíblico para a eternidade. Irmão, só quem aceitou a Jesus consegue ter esse olhar para a eternidade. Não tem como. Porque quem não teve esse encontro com o Senhor, irmão, tem um olhar muito frágil, muito fútil, muito raso. Você vai ver. Olhar muito infantil. Você vai ver que... Olha assim. Tipo assim, você vai ver onde é que você vai chegar desse jeito. É isso. Só quem teve um encontro com o Senhor muda. Muda completamente. Amém? Aí, irmãos, eu vou até fazer uma oração, a oração de confissão para aceitar a Jesus, até para ficar registrado na mensagem, para você depois olhar, anotar se quiser e ministrar isso em outras pessoas. E também para quem estiver ouvindo, ser levado até um encontro com o Senhor. Amém? Se você quiser, você pode repetir. Assim nós temos que fazer com outra pessoa. Você encontra alguém e apresenta Jesus e fala assim, eu vou orar. Senhor meu Deus, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu te peço perdão por todos os meus pecados, consciente ou inconsciente, que eu tenha cometido contra ti. Senhor meu Deus, Espírito Santo, entra no meu coração, agora, me transforme em tudo aquilo que o Senhor desejar. Em nome de Jesus, eu consagro a minha vida ao Senhor, o meu presente, o meu futuro, os meus familiares, tudo que eu tenho é do Senhor, para o Senhor. A partir de agora, eu não tenho mais nenhuma ligação com as trevas. Eu sou do Senhor. Eu também perdoo. Como eu recebi o perdão do Senhor, eu também perdoo. Em nome de Jesus, os meus ofensores, aquelas pessoas que me ofenderam, que me machucaram muito, mas eu perdoo, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, abençoe a minha vida, em nome de Jesus. Amém. É isso, hein? Aí, irmãos, quando você leva essa pessoa para essa oração, muitos vão estar quase que voando. Sai um peso do pecado, das trevas. Isso é no atacadão. Aí você tem que orientar a pessoa. Agora acabou. Acabou não, vem cá, meu filho. Agora vai no varejo. Aqueles pecados, confesse um a um. Cita o nome. Na hora de pecar, você se lambuzou todo. Foi gostoso, não foi? Agora confesse ao Senhor. Você não precisa confessar para mim, não. É você e Deus. Vai num canto e fale, Senhor, eu confesso, Senhor, e te peço perdão pelo adultério com fulano de tal dia e tal, em tal lugar.
Eu te peço perdão, Pai, porque eu roubei tal coisa, Senhor, eu vou restituir, não dá para restituir mais, então pede perdão em nome de Jesus. E ali é cancelado. Senhor, eu te peço perdão, que eu ofendi fulano de tal. Irmãos, imagine a pessoa até que mandou outros para a eternidade. Olha, já pensou, irmão? Pede perdão. Chore amargamente. Fique com... Olha, estou envergonhado, Senhor. Olha, por não ter tratado bem meu filho, por não ter, de repente, ensinado o caminho. Olha, Senhor, te peço perdão. Quantos abandonaram os filhos? Quantos, irmãos? Quantos? Olha, olha, Senhor. E o Senhor vai falando. Consciente e inconsciente. Inconsciente, tudo bem, se você não tem consciência. Mas tem pecados que até inconsciente a pessoa cometeu, o Espírito Santo vai falando. O que o Espírito de Deus colocar no seu coração, você vai confessando. Eu confesso. Há pecados que você não consegue nem falar para outra pessoa. Não precisa falar, é você e Deus. Rasga o coração, irmão. Aproveita. E fale mesmo. Até olhe se ninguém está ouvindo. Vai lá e olha. Só está eu e Deus só. Então, Senhor, vamos ter uma conversa séria agora. E rasga o coração. Irmão, não vai ficar um demônio. Sabe por que muitos ficam arrastando ainda? Tem a salvação e fica arrastando uma entidade ainda ali, tá? Um demônio doméstico. Sabe por quê, irmão? Porque não abre o coração e não resolve. Irmão, e há casos que a pessoa vem toda lambuzada e tal, e ali se limpa todo, e o outro está um bom tempo com uma partezinha suja e fica suja ainda. Irmão, limpa tudo, irmão. O que o Espírito Santo falou, se humilha, limpa. Em nome de Jesus. Aí você vai complementar essa mensagem, essa oração de confissão. Depois você pode orar por essa pessoa, abençoando e impetrando ali a salvação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então temos o olhar materialista, que só vê a matéria, só vê o tempo. Só olha, ela faz até uma conta de vida. Olha, não, tal, tanto, não vou nem falar número. Tem gente que pensa assim, agora eu tenho que fazer tal coisa, que tal. Irmão, olhe para a eternidade. Esse é o olhar materialista, vê só as coisas e tal, né? O olhar espiritual, vê a eternidade, entende que tudo foi dado pelo Senhor, tem prazer em estar na casa do Senhor, nas coisas do Senhor, investir na obra de Deus, sabe? Essas coisas de Deus, irmão. Tem prazer, porque é espiritual. Não fica segurando, sabe, aquele cuidado de posse, sabe? É meu. Vê que nada é nosso, irmão. É só você ir num enterro. Tu vai no enterro lá, fica só de olho. Você tem que ser... Aí você vê, né? A pessoa vai lá... Não coloca os bens tudo lá não, irmão. Se fosse tipo... Eu acho que o faraó, né, que fechava lá todo mundo. Acho que até empregado ia... O faraó morre e vai todo mundo, né? Pelo menos era assim a história, né? Não é verdade? Não, irmão. Não vai nem anel, nem nada. O que é ouro, tira. E é complicado. Quanto mais bem, mais briga fica, irmão. Não quero isso e tal. De repente a pessoa nem está no caminho, a pessoa, não, vou ficar com isso. Você fica com a casa de praia, eu vou ficar, né? Vamos resolver as coisas aí. Não é assim? Por isso que a gente tem que olhar a eternidade. Entendeu? É uma bênção. Amém?
Então, vive para o Senhor. Deus é prioridade. Esse é o olhar espiritual. Vive para servir a Deus. Deus é prioridade. E olha, quando é servir a Deus, é a igreja do Senhor. É fora, você andando correto, você fazendo as coisas certas, você está servindo a Deus. Tem muitos que têm um entendimento tão medíocre espiritualmente falando, que pensa que servir a Deus é você estar aqui, só ministrando aqui, ou ter um cargo, uma função, ou ser uma pessoa de destaque. Não, irmão. Servir a Deus é você andar de uma forma digna, ser um cristão verdadeiro e autêntico em tudo, no seu trabalho, fazer correto. Entende? É só isso. Você está servindo a Deus. E também na igreja do Senhor. Amém. Percebeu? Não brigar com a sua esposa amando, você está servindo a Deus. Amém? Aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o nosso tesouro, o vosso tesouro, aí está também o coração. Ou seja, o tesouro. Irmão, não é um dinheirinho. É um dinheirão. Talvez a pessoa tenha um dinheirinho na poupança, isso não é tesouro não, irmão. Falou muito cascalho, é muito dinheiro, irmão. Igual a pessoa, uma grana violenta na aplicação, acho que meia hora a pessoa está vendo se aumentou ou diminuiu. Abaixou agora as ações. Ih, meu Deus, perdi não sei quantos milhões. Só pensa nisso. Agora, barras de ouro. Vai colocar onde, irmão? Já pensou? Não, tem que ser um negócio seguro. Tem que estar lá. Né? Você já imaginou, irmão? Coisa de louco. Aonde está o seu tesouro? Na matéria? Ou está em Deus? Eu não estou falando para você ser pobre, nada não, irmão. Você tem que ter bastante recurso. Só não pode colocar o seu coração nisso, amém? Se o coração não está em Deus, não tem como amá-lo. O que é isso? O primeiro mandamento. Qual o primeiro mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo semelhante a este é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Semelhante a este, porque tem gente que só ama Deus. Não, eu falo com Deus, eu sou de Deus. Mas é um animal para o próximo, para a mulher. E se diz crente ainda. Trata mal. Ríspido. Vai para lá, Satanás. Eu disse, não. Tem gente que... Irmão, tem gente que não é de Deus, irmão. Só tem capa de Deus. Mas trata mal sua esposa, trata mal seu marido. Tem que ser dócil. Tem que perdoar. Tem que tratar bem. Você vê como é que é a pessoa, como trata a sua esposa. Como trata seu marido. Irmãos, olha... Tem que tratar bem. Eu falo com a Elma, se você não me tratasse bem, Elma, Elma. Irmão, eu não aguento a pessoa não me tratar bem, assim, ainda mais íntimo, vivendo. Tem que me tratar bem, irmão. Não, olha, eu sou uma pessoa, não vou falar minhas características aqui, né? Mas olha, eu faço comida, eu passo, eu limpo a casa, eu faço tudo. Eu ensinei minha esposa a cozinhar. Quando eu estava namorando com ela falou, se a gente vai casar, eu não sei cozinhar. Eu falei, eu sei, eu te ensino. Esse não é o problema. E antes eu era feijão com paio, com bacon, fazia essas coisas todas. Agora, só com alho. Então, irmãos, tem que tratar bem. Em amor, sem gritaria, em respeito. Saber falar.
Se chegar e gritar e tal, e irmão, se gritar, e tal, e fazer show comigo, irmão, sinceramente, tem um ditado: melhor só do que mal acompanhado. Virava um eunuco. O quê? Tranquilo. Irmão, pior coisa do mundo deve ser uma mulher gritando no seu ouvido o tempo todo. Tem cara que já é um anjo. Mulher tem que ser dócil, amável. Isso aí, irmão. A gente entende a questão hormonal, de vez em quando fala, o homem também e tal, mas, se acerta lá, pede perdão e se alinha. Mas se a coisa não alinhar, meu irmão, em nome de Jesus. Até quando, Senhor? Amém. É importante o quê? Colocar o nosso coração em Deus. Quando você coloca o coração em Deus, Deus fala. O Espírito Santo trabalha, você perdoa. E vai, irmão. Irmão, quantas vezes eu cheguei, Elma, e tal, eu te amo, Elma, vamos resolver isso aqui na paz. Amém? Glória a Deus? Não, glória a Deus. Amém. Está sujo, as coisas, deixa tudo sujo. Não se preocupa não, vai descansar, vai dormir. Antes que eu me vira aqui, eu faço a comida. Se o problema é esse, eu faço a comida, vamos ficar em paz. Tá bom. Tem homem que parece que a mulher é uma escrava, né? Nasceu para ficar fazendo limpeza e serviçal para ele. Alguns até eu admiro, que vai lá, faz o prato e fala: meu bem, aqui está o seu prato. Eu falei: então come para ele. Vai, compra, faz a comida, faz o prato do cara e dá para ele. Falei: tem isso? Tem. Então, glória a Deus por isso. Vive bem? Então valorize mais ainda essa mulher que, para mim, é de outro mundo. É de outro mundo isso aí. É o sonho. Só falta mastigar. Eu vou mastigar para você e você só vai engolir. Tá bom? Tá bom. Glória a Deus. Vive bem? Amém. Eu não tenho isso não, mas amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Buscar a Deus, o seu reino em primeiro lugar. Mateus 6:33, que nós lemos, né? Não. Lemos 6:21. Mateus 6:33. Olha só. Amém. Mas buscai primeiramente o reino de Deus, a Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, buscar Deus, o seu reino, as coisas corretas de Deus, a igreja do Senhor, que é o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é todas essas coisas? Tudo que nós desejamos. Queremos uma vida próspera, abençoada. O cara está se formando, quer que ser cabeça e não cauda. Aí ele joga a palavra: Senhor, abre meu entendimento, vou fazer essa prova aqui, eu vou te honrar. Amém. Eu vou ser bênção, irmão. Pai, me ajude. E vai ali, tudo para honra e glória do Senhor. Tudo vai ser acrescentado, irmão. É a palavra de Deus. Mas busca primeiramente o Senhor. Não vira as costas para Deus, não. Sabe, irmão? Tem gente que é assim, é humildezinho, não tem nada. Tá na fossa mesmo, irmão, para não falar outra coisa. Aí é humildezinho, é Deus. Glória a Deus. Ficou bem, irmão, da linha. Quantos eu conheci assim? Ficou bem de vida. Não, agora eu estou importante. Não tenho tempo. Eu tenho que cuidar das minhas coisas. São tantas coisas. Agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Não dá tempo, sabe? Tudo bem. Depois Deus vai pedir conta. Jesus nos alerta também na parábola do rico insensato. Irmãos, olha essa parábola aí. Coisa de louco, olha. Lucas 12, de 13 a 21. Lucas 12, de 13 a 21. Olha só. Disse-lhe um da multidão: Mestre,
Dize ao meu irmão que reparte comigo a herança. Olha o que eu estou falando. Desde a época de Jesus o pessoal estava brigando por herança, hein? Isso aí já é velho, hein, irmão? Mas ele lhe disse: homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Irmão, avareza é aquela pessoa que só pensa no cascalho, só no dinheiro, em bens, ela só junta para si. Só junta para si. Só junta para si. Irmão, tem que progredir. Olha, você tem uma empresa, mega um empresário, glória a Deus por isso. Mas o negócio é o coração. Tudo bem. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Irmão, então tinha uma grande fazenda. Produziu muito. Olha só. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos descansar. Come, bebe e folga. Oh, glória! Estou milionário. Aí, olha só. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Quem falou isso foi Jesus. Jesus, somente Jesus. Jesus Cristo, carimbou ainda. Amém? Louco. Amém. Os incrédulos estão cegos, como eu falei, né? 2 Coríntios 4:4. Olha só. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, tenha a unção de evangelizador. Quando você estiver falando, saiba que a pessoa está cega espiritualmente. Entenda que tem agentes malignos cegando, dando confusão na mente. Então você tem que ir com amor, vai na oração. E se for um filho seu que você tem autoridade ali, você repreende todo o mal e declara: é chegado o reino de Deus na vida de fulano de tal. Eu declaro, eu não aceito o meu filho, a minha filha não aceitando Jesus nessa situação. Porque você tem autoridade. É outra jogada, é outro papo. Entende? Na evangelização você ainda leva a palavra e tal. Também pode orar, mas não é a mesma eficácia. Percebeu? Amém? Mas entenda isso em nome de Jesus. A questão da cegueira espiritual. Aquele que vê a eternidade anda por fé e não por vista. Estou praticamente acabando, tá, irmãos? 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Aquele que é do Senhor, ele não fica olhando assim as situações, ele tem fé. Ou seja, antes de acontecer, ele crê no sobrenatural de Deus, ele crê nas coisas de Deus, ele crê que vai acontecer. Ele não declara o que está vendo, vai acontecer. É um filho que não conhece o Senhor. O que ele vai falar? Não, meu filho, ele é do Senhor, sim. Por quê? Eu vejo ele servindo a Deus, ela servindo a Deus. Por quê? Porque eu já declarei, já apresentei ele e ela para o Senhor. Não tem jeito. Percebeu? Olha a diferença.
E o outro que é cego? Tudo feio mesmo, tudo ruim, né? Não tem jeito, né? Tal. A vida é isso, é canseira. E a pessoa falando, não fala isso não. É canseira, infarto, né? E tal, vai ficando velho e morre mesmo. E aí, mas já estou contando meus tempos e tal, é assim mesmo. É tudo ruim, né? E tal, tudo é ruim. Tudo é ruim, irmão. É meia hora que a pessoa, tu não aguenta mais. Quase vontade de falar assim, por que você não vai logo e deixa aqui já? Né? Entendeu? Já. Vai logo, me deixa em paz aqui. Eu tenho um trabalho aqui. Eu tenho um trabalho. Percebeu o que eu estou falando? É verdade, irmão. Não é brincadeira, não. Então, aquele que vê a eternidade anda por fé e não por vista. Ele se renova a cada dia. Acorda o horário que for, antes de nascer o sol, depois, você dá glória a Deus por esse dia. Amém? Tem alguns pontos terminando, olha só. Primeiro, aquele que vê a eternidade anda por fé e não por vista, como eu falei, né? Eu li 2 Coríntios, isso, ok. Primeiro, essa pessoa mantém um coração puro. Sempre com coração puro. Ela não fica aqui guardando coisa, irmão. Porque ela sabe que o juízo pode vir a qualquer hora. Ela mantém um coração puro, irmão. Irmão, já vi gente de Deus, cara de Deus, que chega assim, não, eu tenho muita dificuldade em perdoar e tal. Então, irmão, eu não entendo isso. Você é de Deus e tal. Você não tem dificuldade de perdoar. Então você merece o que com Deus? O que você merece com Deus? Nós não temos comunicação com Deus. Se não fosse pelo perdão, irmão. Então, quando eu vejo um cristão que conhece um pouco da palavra falar isso, minha vontade é, sei lá, entendeu? De sair do normal, porque isso é inacreditável. Tem que manter um coração puro, perdoe, sabe? Declare isso, em nome de Jesus. Amém. Se livre disso. Estava falando até ontem para um rapaz, para um amigo, falei, cara, mantenha um coração puro, perdoe, porque é isso que dá vida e saúde. Muitos problemas cardíacos, essas coisas todas, morte súbita, vai ver lá falta de perdão, irmão. A pessoa fica lá só se remoendo. Não, irmão, olha. Então mantenha um coração puro, não tenha maldade. Olha, viva cada dia como se fosse o último dia. Pensa que naquele dia você pode ir para a eternidade, e aí? Vai ficar aguardando? E aí, irmão? Raivinha de tal. O meu sogro, ele era uma pessoa que guardava as coisas, sabe? Ele falou, o único crente que ele gostava era eu. O restante ele não gostava. A maior decepção da vida dele foi a minha esposa ir para a igreja. Com 15 anos. Foi a maior decepção dele. Então ele era desse jeito. Ele era gente boa e tal, né? Mas ele tinha esse negócio. Ele tinha um mercado que ele brigou lá e tal. Aí já não ia mais. Tinha não sei o quê. Aí ele brigou com o melhor amigo dele e tal. Quando ele estava nas últimas, irmãos, eu acho que ele pegou não sei se foi um câncer no pâncreas, no intestino, que já passou pelo fígado, e estava ali já no caminho, né, irmão? No caminho da eternidade. Aí a Elma, eu fiquei com as crianças, eram pequenos, eu falei, Elma, vai lá, fala com seu pai. Agora é o momento. Agora é a hora. Aceitou Jesus, né, irmão? Aceitou Jesus, né? Buscou aí, né? Quando a pessoa está indo, né? Já muda totalmente. E ela falou, ele falou, olha, por que eu guardei tanto?
mágoa de fulano. Aí foi falando, fulano de tal, era meu amigo. Fulano, tal coisa, que bobeira. Não ia lá no supermercado, coisinhas bobas. Aí a pessoa precisa chegar nesse ponto? Não precisa, né, irmão? Mas nós temos que estarmos sempre prontos para nos apresentarmos perante o Senhor. Viva cada dia como se fosse o último dia. Vença o orgulho e perdoe. Eu já falei do perdão. Vença o orgulho. Sabe que muitas das vezes a pessoa, não quer perdoar? Porque ela não quer dar o braço a torcer. Tem que estar preparado para tudo. Sabe para quê? Você pedir, olha, eu peço perdão por tudo, ou então libera perdão. Sabe que a pessoa pode falar, seu crentinho safado. Eu sabia que você vinha aqui se humilhar, né? Seu desgraçado. Perdoo nada, rapaz. Você tal. Amém. Deus te abençoe. Fiz a minha parte. Isso aí, irmão. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, que eu consegui perdoar. A outra pessoa está lascada, irmão, com Deus. Você se livrou. Agora, se você não perdoa, se você não faz a sua parte, é você. É você que ia se ver com Deus. Então, lava as suas mãos. Entende? Então, de coração, a pessoa aceitou, tudo bem, aceitou. Quantas vezes eu pedi perdão e tal, numa situação, a pessoa vem dar maior sermão. Tá bom. Eu quero perdão, tem? Não, tem. Tá bom, não. Você perdoou? Tá bom, então tchau. Percebeu? Pede perdão. Amém? Procure dar importância ao que merece importância. Não deixe as coisas, irmãos, da vida, afazeres, correria do dia a dia, ficar em prioridade. Você não conversa com a sua esposa, não conversa, não tem comunhão com seus filhos. Dê importância ao que merece e viva em paz. Viva em paz. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis inquietos, nem ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Não fique inquieto. Ore, entregue para o Senhor e descanse. Descanse. Você não orou? Agradeça. Acabou. Confie. Tem gente que ora e tal e fala, será que Deus vai fazer mesmo? Ô Senhor e tal. Não, irmão. Ore e comece a agradecer pela ação de Deus. Entendeu? Lembra ali o testemunho do Hausa? Foi isso aí. Orou, acabou, já começamos a agradecer. Imediatamente. Amém? Glória a Deus, né? Sem preocupação, você fica em paz. Terminando, olha, não precisa abrir. Marcos 8, 36 diz assim: que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Versículo 37 também de Marcos 8. Que daria o homem em troca da sua alma? Irmão, não é da vida, não. Vida é 150 anos. É a alma. Eternamente. Que daria? Irmãos, essas coisas temporais têm uma repercussão eterna. Eu costumo falar, o maior negócio do mundo é aceitar Jesus e viver numa vida íntegra aqui. Porque vai ter a eternidade com o Senhor. É o maior negócio. Tem muitos que passam a vida toda correndo atrás de dinheiro, fama e tal. E perde o principal. Por isso que Jesus falou louco. Hoje te pedirão a sua alma. E o que tem preparado? O que você tem preparado? Você vai montar celeiro lá para Deus? Acabou. Acabou. Já pensou, irmão? Amém.
Deus te abençoe tremendamente com essa palavra, em nome de Jesus.